Olá, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém. Aqui com vocês o evangelista Tiago, e esta semana eu fui encarregado pelo pastor Márcio para estar trazendo novamente a palavra para vocês na série de toda sexta-feira, né? Aprendendo com os tolos, né? E essa semana nós vamos aprender com um rei, o último rei de Judá, o rei Zedequias, um rei tolo que desobedeceu a palavra de Deus, que não fez questão de ser fiel a Deus e que pagou caro pelo seu erro. A palavra de Deus está no livro de Jeremias, no capítulo 38, a partir do versículo 14. Vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim: Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura, não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Tenho medo dos judeus que se passaram para os caldeus. Não aconteça que estes me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Como disse, foi o último rei de Judá, um rei extremamente tolo, estúpido, eu diria, que consultou a palavra de Deus, que sabia da palavra de Deus. Entretanto, ele fez questão de desobedecer. Ele ouviu as palavras de Jeremias, ouviu as explicações, os conselhos de Deus. Ele fez exatamente o contrário, como um tolo. Nessa série Aprendendo com os Tolos, nós temos visto grandes exemplos de tudo que não se deve fazer no trato com o Evangelho, no trato com a casa de Deus, com os compromissos com o reino de Deus. E o rei Ezequias é um exemplo, um triste exemplo. Ele consultou a palavra de Deus, consultou o profeta, aparentemente estava disposto a ouvir, a obedecer, mas no momento da dificuldade ele fez exatamente o contrário. Ele fugiu, ele tentou escapar da sentença, ele descumpriu um acordo que havia feito com o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele foi capaz de fazer um acordo com o reino do Egito, com os faraós, para que os egípcios viessem ao socorro dele. Ledo engano, o Egito também cairia nas mãos da Babilônia. Mas assim ele fez. Assim ele teve coragem, foi, pegou o dinheiro, alugou os egípcios,
mas também não puderam fazer nada por ele, porque independente da questão de ser Babilônia ou Egito, a questão era que Deus que estava cumprindo o juízo sobre o reino de Judá, pela desobediência do povo, pela má conduta do seu rei, dos seus governantes, né? E qual foi a consequência? Capítulo 39, versículo 4. Tendo-os visto Zedequias, tendo-os visto o exército da Babilônia, tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista dele. Também mandou matar a todos os príncipes de Judá. Cegou os olhos a Zedequias e o amarrou com 2 correntes de bronze para o levar à Babilônia. Tudo o que ele não podia fazer, ele fez, mas a palavra de Deus se cumpriu. Como ele não foi fiel ao compromisso que tinha feito com a Babilônia, como ele desobedeceu ao profeta, essa foi a consequência. Suas esposas levadas, seus príncipes mortos, seus filhos assassinados na sua frente como última visão, antes dos seus olhos serem arrancados e ele amarrado com correntes. Que triste fim de um rei tolo que desobedeceu a Deus, que conhecia a palavra de Deus, que tinha contato com homens de Deus, no caso Jeremias, Baraque, mas infelizmente assim ele escolheu e a tolice dele custou o reino de Judá. Então, irmãos e irmãs, as nossas escolhas, os nossos atos de tolice podem custar a vida de outras pessoas, o ministério de outras pessoas. Tomemos cuidado para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que a gente ama e que dependem de nós. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e até mais em nome do Senhor Jesus.